Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, dando continuidade aqui no estudo, no livro dos Salmos, eu estou no Salmo de número 105, verso de número 14 e 15, pessoal, aonde a gente vai estar trabalhando. Pessoal, esse versículo aqui, alguns líderes aí usam muito, né, esse versículo, a forma de botar medo nas pessoas, né, botar medo nas pessoas. Quando as pessoas começam a analisar a vida de algum líder, né, da igreja, né, da religião cristã, e às vezes vê que não está compatível a vida dele com a Bíblia, compatível ali com a igreja, né, tá fazendo algumas coisas de errado, aí quando vai falar, né, pessoalmente para o pastor, né, junto às pessoas ali vai falar, aí ele usa essa colocação, né, não toca no ungido de Deus, uma forma de manipular as pessoas no medo, né, que ele é o pastor, né, ele é o líder, então você não pode falar nada, mesmo que ele faça alguma coisa de errado, né, você tem que ficar calado e deixar Deus trabalhar, é assim que eles usam. Mas pessoal, vou fazer a minha leitura aqui e assim então sucessivamente eu vou fazer as minhas colocações para que vocês me compreendam. Vamos lá. Verso de número 14. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis. Verso 15. Dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Veja bem, pessoal, que aqui realmente está falando, né, segundo o redator, que foi Deus quem disse esse versículo, né? Lá no Antigo Testamento que nós estamos, né? Então, quando os profetas ali era muito maltratado pelos reis, né? Maltratado pelos reis. Então, segundo o redator aqui, né? Deus foi e repreendeu muitos reis lá no passado, né? Muitos reis lá no passado, então Deus repreendeu. Então, aqui o salmista vai dizer que Deus está repreendendo, olha só, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Então, pessoal, quando eles pegam esse versículo aqui e aplica, né, nos dias atuais, dizendo que quando o pastor faz alguma coisa de errado, né, você tem que deixar que Deus vai julgar, né, que somente Deus pode julgar, etc e tal. Mas quando um membro, né, da igreja ali, um membro simplesinho, no modo ponto bom de dizer, pessoal, comete alguma falha ali, né, que todo mundo comete falha, eu cometo falha, você comete, todo mundo comete falha, nós cometemos falhas diariamente, né. Aí o que que acontece? Eu já vi isso acontecer dentro da igreja. Leva o irmãozinho na frente lá, faz ele confessar, né, aquele erro dele ali na frente de todo mundo, e aí ele vai passar por um período ali de banco, né, ficar no banco, até então passar por esse período e ele voltar a restituir, né, o cargo dele ali. Então, quer dizer, passa por tudo isso, mas quando é o pastor, ou quando é o filho do pastor, pessoal, aí eles pegam e faz o quê? Pula fora, você não pode falar nada, aí eles usam esse versículo aqui, ó, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Eles usam isso aqui, pessoal, esse versículo, de uma forma de botar medo nas pessoas. Botar medo nas pessoas quer dizer, o pastor, né, o líder ali, faz coisas erradas ali, né, e ninguém não pode falar nada. Agora, quando é um membro da igreja, né, por exemplo, talvez o rapaz, né, arruma uma moça lá, né, tá namorando com ela e começa a ter relação sexual, o que que acontece, pessoal? Todo mundo fica sabendo da igreja, né, leva a pessoa lá na frente, e ele vai confessar o pecado dele, né? O pecado dele, o pecado dela ali, aí eles vão ficar no banco. Isso eu já vi acontecer, né? Já vi acontecer isso. Mas quando é o filho do pastor, ou quando é o próprio pastor, pessoal, o que que eles fazem? Se for o pastor, eles mudam de igreja, transferem aquele pastor, manda o pastor ir para outra igreja. E quando é o filho do pastor, pessoal, também transfere ele para outra igreja, tentando que camuflar aquilo que está acontecendo. Porque geralmente, pessoal, os pastores rendem muito dinheiro para a liderança, né, que é o presidente. Então, quando é aquele pastor que rende muito dinheiro, o que que eles fazem? Eles vão transferir o pastor para outra igreja. Se for o filho do pastor, né, se for um tocador ali, né, que eu já vi isso acontecer também, tocador, que é transferido para outra igreja para assim, então, camuflar, né, aquele erro que ele cometeu, ou o filho cometeu, ou o pastor cometeu. Então, pessoal, eles usam muito esse versículo aqui, né, que foi aplicado no Antigo Testamento, e eles usam para os dias atuais, pessoal. Mas se você for olhar bem, pessoal, a história, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, pessoal, isso aqui, esse versículo, não se aplica, pessoal, nos dias atuais. Muito menos lá no passado se aplicou, e nem se aplica hoje. Por quê?
Jesus não era ungido, pessoal? Jesus não era ungido? Então, e Jesus, pessoal, não sofreu? Jesus não sofreu o quê? Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Ou seja, Jesus, pessoal, era um profeta e Jesus era ungido. E o que aconteceu com ele? Olha para você ver, pessoal, que muitos profetas lá no passado lá foram apedrejados, pessoal, e Deus não fez nada. É claro, pessoal, que esse redator aqui, pessoal, ele também criou essa ideia aqui, pessoal, porque lá no passado os reis, pessoal, estavam fazendo coisas erradas. Os reis de Israel, pessoal, estavam fazendo coisas erradas lá no passado. Então, o medo, pessoal, da população se revoltar contra os reis de Israel, contra os que dominavam lá, né, Israel, pessoal, que os profetas também era escriba, e escriba eram os profetas que escrevia em favor dos reis de Israel, pessoal. Então, eles beneficiavam os reis de Israel, pessoal. Então, o povo, pessoal, já estava começando a perceber que tanto os reis de Israel, pessoal, cometiam coisa errada lá, e os profetas, que eram os escribas, pessoal, escrevia favorecendo o rei. Então, o povo já estava começando a perceber. Então, eles criam, pessoal, esse versículo aqui, ó, lá no passado, uma forma de botar medo nas pessoas, manipular as pessoas lá no passado. Aí eles dizem: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, dizendo que lá no passado, Deus repreendeu a reis, né? Deus repreendeu muitas pessoas lá no passado lá e não deixou que os profetas dele, né? Que os profetas dele fossem maltratados. Então eles criam esse versículo aqui, pessoal, para assim, então, no tempo deles ali, pessoal, botar medo nas pessoas e as pessoas não se revoltar contra os reis que estavam lá. Tanto é que se você for ver o rei Davi, a história do rei Davi, como eu venho mostrando para vocês aí, Davi foi um corrupto, foi um mentiroso, enganou, trapaceou. Então o que acontece? O povo estava se revoltando, porque os reis que deveriam dar exemplo, pessoal, e não dava. Então o povo estava começando a se revoltar contra os reis dali. Então eles criam esse versículo aqui, pessoal, para assim, então manipular as pessoas no medo. E aí, pessoal, nos dias atuais, os pastores usam muito esse versículo aqui, ó, para botar medo nas pessoas. Botar medo nas pessoas. Por isso que eu falo, pessoal, se vocês lerem mesmo com todo respeito à Bíblia, né, pegar o que é verdade na Bíblia e o que é mentira, dificilmente um pastor ou um líder vai conseguir manipular vocês. Dificilmente vai, pessoal. Então tá aí, meus amigos, mais um vídeo aí pra vocês. É isso aí, valeu, tchau, tchau.